dicção vocal venha chegar com melhor compreensão aos seus ouvidos e venha estabelecer o melhor entendimento. A paz do Senhor a todos, boa noite mais uma vez. Vejamos que o texto diz, regozijemo-nos, alegremo-nos e demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro e já sua noiva se preparou. Observe que o autor deste livro, João do Evangelho, que se recostava, na verdade, nos ombros de Jesus, como um laço de intimidade, a segunda Bíblia Sagrada diz que Deus o envolve no mistério de uma revelação. Uma revelação, na verdade, que estava proferida, uma profecia escatológica, ou seja, uma profecia direcionada aos tempos do fim. Essa profecia que João está se referindo aqui é que a igreja estava se alegrando. Ele estava colocando, na verdade, esse sentimento que ele percebeu que a igreja estava sentindo naquele momento. Porque o que é uma profecia? Uma profecia é algo que está estabelecido no futuro. Ou seja, ele viveu essa história, ele viu essa história, na verdade, que ainda não tinha acontecido, mas que vai acontecer. Ou seja, ele dizendo, regozijemo-nos, alegremo-nos e demos-lhes glórias, porque nós somos chamadas as bodas do Cordeiro e a noiva já se preparou. Nós sabemos que a noiva aqui é a noiva de Jesus Cristo. E que a noiva de Jesus Cristo, Israel, a noiva de Jesus Cristo é a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi comprada pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Ora, Israel, mas qual era, na verdade, o sentido religioso, o sentido espiritual, que, na verdade, João, ele profetiza estas palavras. Na verdade, João quis trazer um despertamento e um conhecimento que um dia a igreja aqui na terra, a igreja de Jesus Cristo, ela teria um encontro com o seu noivo, que é o Senhor Jesus, e que a igreja de Jesus Cristo, ela viesse estar pronta, ela viesse estar preparada, ela viesse estar apercebida, ela viesse estar com nível de compreensão espiritual concernente ao seu noivo. E como é esta preparação da igreja, como é esta preparação da noiva? Segundo a cultura judaica, queridos, a noiva e o noivo, quando ele estava para se casar, eles tinham anteriormente um grande cerimonial. Eu digo grande não pelo seu resplendor, eu digo grande não pela sua luxúria, pelo seu estelismo, não. Grande no sentido espiritual, porque antes de ele se casar, segundo a tradição judaica diz que o noivo, ele estava apartado da sua noiva, e tanto a noiva como o noivo, eles jejuavam anteriormente, eles liam salmos e ele fazia orações a Deus em confissão de seus pecados, para que no dia do seu matrimônio, para que no dia, na verdade, do cerimonial, eles viessem estar limpos diante de Deus e limpos ambas mentes, para que ambos viessem coabitar com entendimento, com espiritualidade e viessem estar ligados unicamente em Deus. Segundo a tradição judaica também diz que ele tinha um banho chamado mikveh, que era o banho da purificação. A noiva, todos os meses, ela tinha que fazer esse tal banho, chamado mikveh, para que quando ela viesse ser apresentada diante do noivo,
ela viesse estar em um estado de espiritualidade puro, santo e agradável diante dos olhos de Deus. Mas Israel, para que você trouxe, na verdade, essa simbologia judaica? Porque não é diferente, queridos, com relação à igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo, ela tem uma credencial. A igreja de Jesus Cristo, ela tem uma identidade. A igreja de Jesus Cristo, ela tem uma essência que, na verdade, ela tem uma pureza que não pode ser rasgada, que não pode ser exaurida, que não pode ser eliminada da sua consciência e do seu coração, que na verdade, e que origem, e que tradição, e que comportamento, e que instrução, e que essência, na verdade, é a igreja de Jesus. A igreja, queridos, não pode perder o amor, a piedade e a justiça. Hoje, na verdade, a igreja, ela tem se preocupado com muitas coisas, mas não tem se preocupado com jejum, com oração, e nem com amor, nem com a piedade. Hoje muitas pessoas estão desviadas dentro da igreja porque não perceberam ainda o sentido do Evangelho. Hoje muitos pastores, muitos homens de Deus, muitos pregadores, muitos cantores ainda não entenderam o sentido do Evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele esvaziou de si mesmo e andou com os homens para justamente mostrar o maior exemplo para a humanidade e para todos aqueles que professam e servem a Ele para a glória do seu nome. Então, queridos, o aprontamento da igreja tem que estar, na verdade, não rotulado pela sua aparência, não pela sua estética, não pela sua beleza, mas pela sua espiritualidade. Na verdade, quando nós lemos o livro de Cântico dos Cânticos, nós percebemos o amor que a sua noiva tinha pelo seu noivo, naquele fervor tão grande, que estava envolvido entre os dois. Eles tinham, na verdade, um nível de intimidade, um nível de carência um pelo outro, um nível de saudade quando estava longe um do outro, um nível de sentimento tão profundo, como Salomão disse: nem todas as águas dos rios do mar poderá afogar e tirar esse sentimento que eu tenho por ti, ó minha amada. Então, queridos, esse sentimento que o noivo exprime, ele representa para a noiva, é um sentimento verdadeiro, é um sentimento genuíno, e a noiva, ela tem que, na verdade, estar ansiando, estar com saudade, estar em uma situação, na verdade, interessada neste casamento, neste relacionamento, nesta vida, nesta comunhão, nesse mistério da salvação. Por quê? Porque toda pessoa que ela tem, na verdade, esse novo nascimento, ele tem saudade de Jesus, ele quer estar do lado de Jesus, ele quer estar pronto para Jesus, ele quer, na verdade, ter um relacionamento pessoal com Jesus. Meus queridos, nesta noite, entendam uma coisa: Jesus, ele é o maior interessado em ter um relacionamento com você. Todas as vezes que você ora, você está se preparando para se encontrar com o noivo. Todas as vezes que você jejua, você está se preparando para se encontrar com o noivo. Todas as vezes que você, na verdade, frequenta o culto, presta uma adoração a Deus, faz campanhas de oração, você está se preparando para encontrar com o noivo. E principalmente todas as vezes que você se santifica, se coloca puro diante de Deus, você está se preparando para se encontrar com o noivo. Eu estou falando aqui nesta noite porque hoje o Senhor me despertou, na verdade, com um sonho profético. Eu via pessoas, queridos, eu via
a rua pela qual eu moro pegando fogo. E nesse momento que a rua pegava o fogo, na verdade, as pessoas entravam em estado de desespero. E depois eu via um clarão. E quando eu via esse clarão, eu via pessoas subindo e sendo arrebatadas. Na verdade, depois o Senhor colocou em meu coração que os evangélicos de hoje em dia, que as pessoas de hoje em dia, que os pastores de hoje em dia, que os pregadores de hoje em dia têm que, na verdade, perder a idolatria. Hoje, mas Israel, que idolatria é essa? A idolatria a pastores, a idolatria a pregadores, a idolatria a cantores. Nós temos que se submeter à vontade e à palavra de Deus. O Brasil, queridos, terá, na verdade, um sentimento de renovo espiritual que eu acredito que Deus vai implantar sobre a sua igreja nesses últimos dias. Nós viveremos momentos novos, acredite naquilo que eu estou falando hoje, porque a palavra do Eterno vai ter que se cumprir. Deus vai se encarregar de trazer um grande avivamento nos setores do Brasil, e as pessoas terão sede novamente de ganhar almas, de buscar almas para o Senhor, porque o grande interesse dos pregadores antigamente não era, na verdade, o envelope, não era a oferta, não era, na verdade, a publicidade, não era a popularidade, não eram os seus nomes nos outdoors. O grande interesse dos pregadores naquela época era atingir as almas, era atingir os corações, era atingir as vidas e granjear almas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cantores hoje que estão em busca de aplausos, vocês têm que, na verdade, reconhecer, na verdade, que o seu domínio é do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o único digno de ser adorado, glorificado, exaltado é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amigos, eu quero dizer uma palavra para você. Deus, Ele quer mudar a sua história espiritual. Deus, na verdade, está entrando na tua casa, no teu lar, com esta palavra, com esta mensagem, dizendo para você: meu filho, levante-se. Levante-se de madrugada para me orar, para buscar a minha presença. Levante-se, na verdade, para buscar a minha presença como outrora. Eu, na verdade, eu posso dizer isso. Eu tenho que voltar ao primeiro amor, ao primeiro sentimento. Quantas vezes eu chorava pelas almas aqui em minha casa. Quantas vezes eu perdi as madrugadas orando pelas almas. Quantas vezes eu ia buscar, ia para centro de recuperação, eu ia para final de linha, para ônibus evangelizar, ganhar almas para Jesus. E quando esse sentimento é esvaziado em nossos corações, é porque a sede de Deus também foi esvaziada. Deus, Ele quer restabelecer um conserto com a tua vida e com a minha vida hoje. Sabe por quê? Porque naquele grande dia o que Deus vai cobrar não é o seu terno importado, a sua, na verdade, o seu sapato ferracino, o seu terno bem elaborado, o seu cabelo todo envolvido. Não, Deus, Ele vai cobrar o amor, a piedade e a justiça para nós. Vamos se esquecer, na verdade, de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Vamos sair do mundo verdadeiramente e assumirmos uma identidade com o Evangelho de Jesus. Jesus, quando chamou os seus discípulos, Ele não procurou os ricos, Ele não procurou os famosos, não. Ao contrário, Ele foi de pessoas pescadores, pessoas simples, pessoas humildes, representantes de células que eram discriminados pela sociedade e não eram aceitos pelo corpo judaico. Jesus foi buscar pessoas, na verdade, que estavam ali dispostos a viver uma vida com Ele e se tornar seus discípulos. Aí eu me pergunto: você é discípulo de Jesus? Você tem as características de Jesus? Você tem os fundamentos, os princípios da sua fé, que amará o próximo como a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas? Nós somos vencidos todos os dias, queridos. Sabe por quê? Porque nós não abnegamos do nosso eu, da nossa vontade. O próprio Martinho Lutero diz que se ele não orasse 2 horas por dia, Satanás venceria ele durante o dia. Nós precisamos reconhecer que não é Deus que precisa da gente, a gente que precisa de Deus, e voltarmos a ter um relacionamento íntimos com Ele. Intimidade não é para qualquer um, sabe por quê? Nem para todo mundo eu me abro, nem para todo mundo você se abre.
Você se abre para pessoas que você tem confiabilidade e que você sabe que vai guardar segredos. Quantas pessoas não têm intimidade com Jesus, sabe por quê? Porque não tem segredos com Deus, não se abre para Deus, não busca ter uma amizade com Deus. Busca A, B, C, D, E, busca todos, mas não busca o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou dizer uma coisa para você: se os seres humanos pudessem, tivessem essa capacidade de nos ajudar, muitos ajudaria, mas poucos, na verdade. Poderia até que algum ajudasse você, mas são poucos que têm essa disposição. Sabe por quê? Porque o amor foi embora. O sentimento pelas almas foi embora. O sentimento de irmandade foi embora. Nós fomos sepultados pela nossa identidade. A nossa identidade foi sepultada e nós temos que ressuscitar a identidade nova, essa credencial, essa essência, essa virtude que o Evangelho nos dá. Sabe por que os espíritas não se convertem? Porque ele não vê vida em nós. Você sabe por que os assembleanos ficam brigando com os baquistanos? Sabe por quê? Porque falta amor, falta irmandade. Você sabe por que os católicos ainda permanecem na idolatria? Porque ele vê os cristãos hoje idolatrando os próprios irmãos, pregadores, cantores, que se tornaram famosos. Vê pessoas amantes de si mesmo ali na igreja. É isso que na verdade nós temos que mudar. É isso que na verdade nós temos que estabelecer em nossas vidas. Quantas almas estão morrendo? Quantas almas estão perecendo? Quantas almas estão indo nesse momento para o inferno? Quantas pessoas estão clamando por socorro? Quantas pessoas querem a sua ajuda, a sua palavra? Quantas pessoas querem que você abnegue da sua vida, da sua existência, para estar com Ele neste momento? Quantas pessoas nesse momento precisam somente de um abraço seu? Quantas pessoas nesse momento precisam que você dê a vida por ele, dê a vida por ela? Milhares de pessoas morrem por ano aqui no Brasil. E sabe por quê? Porque as pessoas são destinadas a morrer. Agora as pessoas não são destinadas a morrer e irem para o inferno. Se estas pessoas estão indo para o inferno, é porque essas pessoas não tiveram um encontro com Jesus. E quem faz, na verdade, nós termos um encontro com Jesus é justamente pela pregação do Evangelho e pelo convencimento do Espírito Santo de Deus. Mas como nós, na verdade, como as pessoas irão ouvir se não há quem pregue? Como eles vão, na verdade, ver se a nós não se apresentarmos diante deles e anunciar que Jesus Cristo salva, liberta e que Ele um dia vai voltar? Você sabe quantas pessoas hoje estão morrendo neste Brasil? Eu não sei. E pela informação, eu não tenho acesso a esta informação. Isso gera dentro de mim um conforto. E este conforto, na verdade, gera o descanso na verdade, a insignificância de nós não querermos fazer a vontade de Deus, nem a palavra de Deus, nem anunciar a palavra de Deus. Amado, Jesus nos desperta nesta noite que nós temos que fazer a vontade de Deus. Então, queridos, voltando, houve um desligamento do Wi-Fi aí, mas eu vou dizer uma coisa para você: nós temos que buscar essa nova identidade em Jesus. Você não precisa, querido, ser conhecida por A, por B, por C, por D, não. Aprenda uma coisa: o sentido verdadeiro do Evangelho. Você está apto a exercer aquilo que o Senhor fala com você, independente daqueles que creem, independente daqueles que, na verdade, não acreditam em você, independente daquelas pessoas que estão aí justamente só para criticar, para apontar você. Faça a vontade de Deus. O Senhor, quando fala com Abraão não vai consultar os teus profetas, não. O Senhor diz: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu haverei de te mostrar. E eu engrandecerei o teu nome e farei de ti uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei todos aqueles que te amaldiçoarem. Você não precisa de pessoas para lhe abençoar, você já é abençoado. E se lhe abençoar, Deus vai abençoar. E se lhe amaldiçoar, Deus vai amaldiçoar também. Sabe por quê?
Porque na verdade nós somos irmãos. Irmãos não é para estar em estado de desunião. Irmãos é para estar intercedendo um pelo outro, ajudando um pelo outro. Se um membro estiver fraco, todo o corpo padece. Se uma peça do seu, na verdade, se uma peça do seu corpo estiver danificada, todo o seu corpo vai sentir querendo você ou não. Então, as pessoas que estão aí justamente para apontar, para criticar você, são pessoas doentes que precisam da sua ajuda espiritual. Sabe por que nós, nos nossos cultos, nós não ganhamos mais almas para Jesus? Porque faltam pessoas com, na verdade, a presença de Deus, porque a presença de Deus é